Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que vocês estejam aí todos bem, dando início aqui a mais um vídeo no nosso canal, no nosso cantinho. Me chamo Carol, sou mãe de 4, trabalho aí com renda extra de salgadinhos em casa. Compartilho aqui com vocês tanto minhas encomendas, né, quando eu tenho, como também compartilhar a minha vida de dona de casa, tá bom? Toda vez que eu tenho encomenda eu gosto muito de compartilhar com vocês, mas aí também eu não me prendo muito só a esse conteúdo, né? Eu compartilho também com vocês aí a minha vida de dona de casa. E hoje vai ser um misto, né? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da minha rotina da tarde, que eu vou dar só uma limpeza aqui na minha cozinha e vou compartilhar com vocês. E também vou fazer um salgado delicioso de milho, né? Que essa massa vai milho. Mas é um croquete de calabresa, super delicioso. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Eu espero de coração que vocês gostem. E se vocês gostarem, já sabe, deixa aquele like. Se você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que você tá aqui, seja muito bem-vindo ao meu cantinho, tá bom? E cada um que tá aqui, ó, sou muito grata a vocês. Hoje mesmo a gente bateu 3.000 seguidores, né? 3.000 seguidores não, 3.000 inscritos, né, aqui no canal. Sou muito feliz a cada um que tá chegando aqui, muito grata mesmo, tá bom? Então bora parar de falação e bora lá pra mais um vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a minha cozinha pós-almoço, né? As crianças acabaram de ir pra escola, aí chegou um, o outro foi pra escola, aí ficava uma baguncinha, né? Eles almoçaram. E aí, ó, que é a rotina pós-almoço. E aí aqui tem um restinho de feijão, o arroz eu joguei bem no pargalho e um restinho que sobrou, que eu acabei queimando o arroz hoje. E aí eu joguei o restinho ali pra elas. Minha gente, pense numa fome que essas galinhas estão. Nessa época elas ficam assim, tudo fome. Pode botar o milho que for, mas parece que não mata a fome delas, sabe? E aí a gente cria ela assim solta, e aí ela acaba entrando dentro de casa. Farfolia, trepa em fogão. Menina, a minha porta é todo tempo encostada por causa delas. Aí, meus amores, eu vou limpar aqui, né, meu fogão, vou limpar aqui essas louças, ó, como é que tá minha pia. Aqui foi a panela que eu fiz o favor de queimar o arroz, tá até aqui coisadinha. Mas aí eu vou limpar aquela rotina básica, né, de dona de casa aí, depois do almoço, né, sempre fica essa baguncinha. Aí vou dar manutenção também aqui em cima, ó, dar uma limpeza, né, passar um paninho. Eu tô até sem produto, aqueles produtos de multiuso, mas aí eu vou limpar mesmo passando um sabãozinho, vai dar tudo certo. Uma limpeza aqui básica nas coisas, aí eu vou compartilhar com vocês, aí depois a gente faz a receitinha, então bora lá. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons
blessings come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Olha só, meus amores, terminei de limpar, ficou tudo limpinho, ó. Limpei o fogão, limpei aqui a pia, as louças, né, que eu mostrei pra vocês que eu tinha lavado, limpei aqui a pia, limpei também aqui em cima, ó, que eu tinha que limpar. Aqui o balcão, mostrei pra vocês, tá tudo limpinho. Aqui, ó, a mesa, limpei também, passei um paninho só, como eu falei pra vocês que eu tava sem meu multiuso, né? Então, só foi aquela manutenção mesmo básica. Aí, limpei aqui a mesa, limpei aqui o chão, limpei aqui minhas coisinhas, né? Meu liquidificador, a sanduicheira, a chaleirazinha. Aí, depois tenho que dar só uma organizada aqui nessas compras, tá? Uma bagunça. Aí, agora eu vou fazer aqui a receitinha com vocês. Mas, pelo menos a limpeza já tá tudo ok. Aqui, meus amores, eu ia iniciar a fazer a nossa receitinha. Aí eu tinha 2 calabresas raladas, tá? E aí eu tinha alho, cheiro verde e uma cebola também. Eu fiz triturar, né, no meu triturador. E aí a gente ia começar pelo recheio, né, que era pra ele poder esfriar. Aí eu comecei acendendo o fogo, coloquei a panelinha e vim colocando a calabresa. Eu tava só organizando o tripé pra dar pra vocês verem bem direitinho. E aí, eu vim colocando a calabresa, né? Aí, tem 2, deu bastante. E também, gente, eu triturei, tá? A calabresa, se você não quiser triturar no liquidificador, você pode estar triturando também, ralando, né? Você pode estar ralando ela. Aí, você espera ela dar uma murchadinha pra gente vir acrescentando os outros temperos, né? Que é a cebola, o cheiro verde e o alho. Eu coloquei um dente de alho, coloquei uma cebola inteira, né? E coloquei um pouquinho de cheiro verde, que é pra ela ficar top. Aí, minha gente, eu deixei ela ficar bem murchinha, né? Que era pro tempero agregar bastante, pra não ficar muito aquele tempero mais grosseiro. Aí, você deixa esse temperinho, ele murchar totalmente. Tanto a cebola, como o cheiro verde, como o alho, tá bom? Aí, depois, meus amores, eu coloquei também um pouquinho de orégano. Essa é de preferência, né? Se você não quiser colocar, não precisa. É porque dá um gostinho tão delicioso, né, orégano. Aí, eu coloquei um pouquinho de orégano. E a nossa carne, ela já tava quase pronta. Já tinha murchado bastante. E aí, ela já tava quase pronta, né? E ficou... Não deixei ela assar muito, tá? Eu deixei só ela ficar mais um pouquinho sequinha. Ó, fica desse jeitinho, um pouquinho dourada, tá bom? Você não deixa ela murchar muito, a gente vai reservar esse recheio e vai deixar esfriar. Aí, a gente vai iniciar agora, fazer o outro preparo da massa. Aí, minha gente, eu vou usar, ó, um sachêzinho desse de milho verde. Você pode estar usando tanto esse sachê, como também você pode usar a lata, né? Aí, você vai pegar, vai bater no liquidificador até ele virar uma massinha, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica depois de triturado. Você pode triturar ele mesmo só com a água que vem da reserva, que você compra ali o milho, né? Que ele já vem na reservazinha. Ó, aí vai ficar assim. Aí a gente pega e vamos reservar também esse líquidozinho, né, do milho, que é pra gente colocar na nossa massa. Aí, meus amores, agora a gente vai levar pro fogo, né? Eu coloquei no fogo a panela que a gente vai fazer a massa. E aí, eu coloquei uma colher de sopa de margarina bem cheia. Ainda coloquei mais um pouquinho. Mas você pode estar colocando só uma colher de margarina bem cheia, tá?
Aí a gente vai deixar essa margarina derreter e vai colocar um tablete de caldo de galinha. Um tabletezinho de caldo de galinha, a gente vai dissolver esse tablete de caldo de galinha, tá bom? Depois que você já dissolveu a margarina e o caldo de galinha, você vai vir colocando o líquido do milho verde que a gente bateu, tá bom? Você pega, raspa tudo que tem aí no liquidificador, que é para não sobrar nada. Coloca todinho dentro aí da nossa panela, toda essa misturinha que a gente bateu no liquidificador. E aí, minha gente, depois que a gente faz isso, a gente vai usar o leite. Se pode usar água, também pode usar água, se você quiser fazer essa massa aí mais econômica. Mas como é um salgado que não vai muito recheio, eu prefiro fazer essa massa com leite. Mas se você quiser usar água, também você pode estar usando, tá bom? Se você quiser fazer essa massa mais econômica. Aí eu vou colocar, gente, 2,5 xícaras de leite, ó. O leite que eu uso, gente, aqui em casa é aquele leite em pó. E aí eu pego, dissolvo o leite, aí depois que eu uso para fazer minhas receitas, viu? E aí eu coloquei 2,5 xícaras e coloquei também, minha gente, uma pitadinha de sal, só uma pitadinha, tá bom, de sal, porque a calabresa já vai bastante sal, então eu coloquei só uma pitadinha e também tem um sal do caldo de galinha, né? E aí é só esperar essa misturinha ferver. E aí, né, gente, nessa hora aí que teve um errozinho na minha gravação, que na hora que era pra me colocar o farinha de trigo, né, que ela me levantou fervura, tudo, era pra me ter colocado a farinha de trigo, eu pensei que estava gravando e não estava gravando. Porque meu celular está dando memória cheia e acabou que eu não peguei essa parte que eu coloquei a farinha de trigo. Aí eu já tinha adicionado toda a minha farinha de trigo e dá exatamente certinho, minha gente, 3 xícaras de farinha de trigo, daquela sem fermento que você coloca, né, que usa para fazer salgado, para quem já tem costume de fazer, e para quem não tem costume de fazer salgado, é aquela massa que não tem fermento, tá bom? Aquela massa de farinha de trigo que não vai fermento. E aí eu coloquei exatamente 3 xícaras, aí tava até a bacia que eu tinha colocado, ó, 3 xícaras exatamente de farinha de trigo, ó. Tinha colocado essa minha xícara, ela tem 220 ml, eu vou já mostrar para vocês aí o pacotinho que eu usei, ó. Que é aquele pacotinho que ele tem até o nome azul. Eu sempre gosto de usar dessa marca aí, Dona Benta. Eu amo essa marca, gente. Eu sempre tô comprando dela. E foi isso, minha gente. Foi um errozinho mesmo aí de gravação, que meu celular tá dando esses problemas. Aí eu já tinha feito a massinha, né? Misturei, não tem erro. Você começa a misturar até ela soltar do fundo da sua panela, né? Aí eu peguei, levei pra minha bancada e fui abrir essa massa, né? Fui solver ela um pouquinho. Eu gosto de solver ela ainda quente. Solvei ela e deixei esfriar pra gente vir pro outro passo da nossa receitinha. Depois, meus amores, vocês vão deixar, né, a massa de vocês nesse formatozinho, assim, retangular. E aí vocês vão pegar, vão colocar o nosso recheio dentro da nossa massa. Desse jeitinho que eu tô fazendo aí no vídeo pra vocês. Não tem erro, gente, essa receita. É só vocês seguir o passo a passo que o salgadinho de vocês vai dar tudo certo. E a nenê tava por aí, minha gente, ela ainda apareceu aí sem blusa. Aí você vem fazendo do jeitinho que eu tô fazendo aí. Vem cobrindo o recheio todinho com a sua massa, ó. Aí eu tava tendo muito cuidado, minha gente, porque a minha bancada, ela é estreita, né, assim, na largura. Ela é um pouquinho estreita, ela não tem muita largura. Ela tem comprimento, mas a largura ela não tem. E aí, ó, eu tava fazendo com bastante cuidado, que era pra ela não cair o recheio fora, né? E aí você não tem erro, minha gente. É só você ir misturando bem, ó. E apertando devagarzinho, vai misturando. Aí eu tava tão com delicadeza por causa pra não cair o recheio fora. Aí sempre que eu vou fazer, é desse jeito. Aí também aí você pode fazer com vários recheios. Pode fazer de frango, só que o frango tem que estar bem moidinho, né? Bem moidinho mesmo. Você pode fazer com carne moída, que também fica uma delícia com carne moída, gente. Eu já fiz uma vez com carne moída e fiz também com frango. Mas eu sou apaixonada nesse de calabresa e de carne moída, que fica perfeição. De frango não fica tão gostoso, mas também você pode fazer de frango, né? Mas eu sou apaixonada no de carne moída. Apaixonada mesmo. Aí fica desse jeitinho, ó. E já tá pegando consistência a nossa massa, já não tem muito recheio fora, ó. Aí você vem misturando bem
até ela chegar no ponto. Aí ela já tá quase no ponto. Aí é só questão mesmo de sovar ela um pouquinho para ela ficar mais lisinha. E eu gosto de deixar ela assim, gente, um pouquinho mais consistente, mas ela não fica uma massa dura, fica uma massa super macia e super deliciosa. E eu gosto de deixar ela assim, que é pra não ficar muito mole também, né? Porque senão acaba quebrando. Olha como ela fica, gente. Fica uma massa super bonita. Muito bonita. E tem bastante recheio, né? Bastante calabresa. Aí eu vim, ó, esticando ela. Você vai fazendo do jeitinho que eu tô fazendo aí, ó. Né? Vai modelando ela. Se você tiver balança, eu tenho até balança, só que eu nem fiz pesando. Eu fiz mesmo do jeitinho que eu já tinha um costume de fazer antes de ter minha balança. Vim colocando 2 dedinhos, ó, e cortando, ó. Vim colocando 2 dedinhos e cortando, porque assim fica melhor tanto para quem tem balança como para quem não tem. Mas se você tiver balança, aí você vai pesando aí do tamanho do salgadinho de festa, que eu tenho um costume também de fazer ele de 27 gramas, que ele é um salgadinho maior, não é igual a coxinha, que minhas coxinhas elas têm 25 gramas, mas esse daí você pode fazer de 27 gramas, que é um pouquinho maior, tá bom? E fica muito, 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 muito gostoso, gente. Esse é o que eu digo pra vocês. E na hora de modelar, é aquela modelo mesmo de croquete. Você enrola assim na mão e dá uma apertadinha com as pontinhas do dedo. Do jeitinho que eu tô fazendo aí no vídeo, ó. Esse salgado, gente, sai bastante. Eu sempre tinha costume de fazer ele. Só que eu deixei foi muito de fazer ele no meu centro. Porque não tinha, né? Eu deixei ele fazer, não sei nem o porquê, mas esse salgado ele é muito delicioso mesmo. Mas aí vocês quiserem estar acrescentando no cardápiozinho de vocês, eu tenho ele no meu cardápio, só que sai mesmo é aqueles que eu tenho mais costume de fazer, coxinha, bolinha de queijo, risoles. O pessoal gosta de pedir mais eles, mas esse salgadinho aí, quem pede a primeira vez não se arrepende. As pessoas às vezes deixam de pedir por não conhecer, né? Mas esse salgado é perfeito. Aí eu vou modelar toda essa massa e já eu vou mostrar pra vocês a parte de empanamento. Olha só, meus amores, terminei de enrolar todos os nossos bolinhos, nossos croquetes de calabresa, ó. E me renderam, gente, 59, né? Eu fiz 59 croquetezinhos, tá? E agora, minha gente, eu vou empanar e levar pra assar. Mas olha só como fica bonito, né, minha gente, ó. E depois de empanadinho e frito, ele fica mais bonito ainda. Pra você colocar aí na mesa, né, de um aniversário, de um churrasquinho, né, de uma confraternização com os amigos, fica perfeito esse salgado, é maravilhoso. E agora eu vou empanar e vou assar juntinho com vocês, tá bom? Agora, meus amores, é a hora do empanamento. Na hora de empanar, gente, é igual quando eu faço no salgado. Eu passo na água e passo na farinha de rosca, né? Só isso, gente. Se você também quiser passar no ovo ou no leite, também você pode passar. Mas eu passo na água e na farinha de rosca. Essa farinha de rosca que eu tô usando, minha gente, é a farinha de rosca mesmo, aquelas que a gente compra no supermercado. Eu não tô usando o biscoito, porque o biscoito, ele não funciona muito bem, porque ele não vai deixar esse salgado muito crocante, né? Funciona mais nos outros salgadinhos que eu faço, mas sempre quando eu vou fazer esse salgado aí, eu gosto de fazer ele assim mesmo, ou na farinha panko ou nessa farinha de rosca que a gente compra no supermercado, que ela é mais reforçadinha, né? E aí é desse jeito, gente, é só passar na água, na farinha de rosca, se você também quiser passar no ovo ou no leite, tá bom? E assim eu vou estar empanando todos os salgadinhos. Olha só, meus amores, aqui tá no ponto, né? Já empanei todos. E a farinha de rosca que eu tô usando, gente, é a farinha de rosca mesmo. Aqui não vai ser o biscoito, né? Que eu uso pra fazer os salgadinhos. Porque esse salgado aqui tem que ser ou a farinha panko, né? Ou a farinha de rosca mesmo, aquela que a gente compra no supermercado. Porque o biscoito ele já não vai funcionar, porque ele não vai empanar bem empanado, tá? Aí aqui eu tô usando mesmo a farinha de rosca que eu comprei no supermercado. E tá tudo empanadinho. Agora eu vou só pra parte da fritura. Aqui, meus amores, já tem o meu óleo, tá bem quente já, é assim que a gente vai assar, tá? Com bem quente o óleo. Aqui, não repare que essa panela aqui eu uso pra me fritar meus salgados, mas ela tá higienizada, é porque essa corzinha dela já faz muito tempo que eu tenho ela e ela realmente é preta. Aí, ela ficou assim. Aí, aqui eu já separei uma forma, tá? Com o papel toalha, que é pra mim ir assando e jogando aqui, tá bom? Aí aqui, meus amores, eu já vou iniciar a assar. Eu coloquei aqui 5. Sai daqui, sai. Vai pra ali, vai. Então, o Gabriel, vai. Aí, gente, o óleo tem que ser bem quente mesmo, tá? Aí você deixa fritando.
Não é muito minuto, tá? Acho que 2 minutinhos já tá pronto. Ele assa bem rápido se o óleo... Olha só, gente, já assou, ó. Os croquetes já tá pronto. Olha como fica bonito. Aí você deixa escorrer um pouquinho, ó, e coloca aqui pra escorrer mais um pouquinho no papel toalha, tá? E assim a gente vai assar todos. Mas olha só que maravilha. Vou colocar aqui um pouquinho de ketchup, porque eu sou apaixonada. Quem assiste aqui os vídeos desde o início sabe que eu sou apaixonada. E a Lisméria tá aqui já comendo. Olha só, gente, olha. Olha aí, João, esses que eu deixei no fogo, tem uns assando. Gente, é uma delícia. É crocante por fora, macio por dentro e é uma delícia. Ainda tem um suquinho, ó. Delícia. Então, meus amores, esse foi o vídeo, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado aí do vídeo, da receita maravilhosa, essa receitinha, pra você tá acrescentando ali no seu centro de salgado, ou também pra você tá fazendo aí pra sua família, pra o seu churrasquinho, pra um aniversário que você for fazer em casa. Peraí. Para o aniversário que você for fazer em casa, aí você mesmo faz, né? Então é super facinho de fazer, maravilhosa, deliciosa. Peço desculpa para vocês que na hora que eu fui colocar a farinha de trigo, meu celular tá dando memória cheia. E acabou que ele para de gravar, e eu penso que tá gravando e não tá. E aí acabou que na hora de colocar o trigo, não deu pra colocar, mas não deu pra gravar. Mas eu coloquei, gente, 3 xícaras, tá? De farinha de trigo. Essa farinha de trigo, essa xícara minha, ela tem de 220 ml. Então, gente, foi 3 xícaras dela certinha. A massa fica super ótima, maravilhosa. Então, não tem erro essa receita. Não tem aí uma desculpa pra você não fazer ela em casa, fazer pra vender, tá bom? Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal, compartilha aí com seus amigos que vocês sabem que vai gostar desse tipo de vídeo, tá bom? E eu espero aqui vocês no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau!